uma profecia de destruição apocalíptica e assustadora, com guerras, dilúvios, terremotos, monstros ferozes e uma era de gelo glacial capaz de acabar com a vida na Terra. Essa seria a descrição do Ragnarok, o fim do mundo previsto pelos Vikings, retratado hoje através de jogos, séries e filmes da cultura pop. Mas nem mesmo o cinema foi capaz de representar o que realmente seria esse mito nórdico. Por isso, eu te pergunto, e se o Ragnarok fosse real? E se ele acontecesse nos dias atuais? Como seria? Esse é o Enigmatopia. Ragnarok, que significa destino dos deuses, representa uma visão apocalíptica da mitologia nórdica, caracterizada por uma série de eventos que culminariam no fim do mundo. Toda a informação que temos sobre esse evento é preservada no texto da Edda, uma coleção de manuscritos medievais do século XIII. O início do Ragnarok seria marcado por uma catástrofe climática sem precedentes. 3 invernos extremamente longos que cobririam o planeta Terra com uma espessa camada de gelo e neve. Isso seria seguido por uma escuridão total que tornaria o céu desoladamente vazio. A sensação do calor do sol desapareceria e as estações do ano deixariam de existir nesse período. Essa extrema frieza causaria a ruína das colheitas e, como resultado, provocaria a morte dos animais, desencadeando uma fome global que levaria rapidamente à desordem na sociedade. Surgiria uma era de conflitos, marcada por pais perseguindo os próprios filhos e irmãos, virando-se uns contra os outros. Tremores de terra seriam detectados em todo o mundo e a árvore da vida da mitologia escandinava, conhecida como Yggdrasil, murcharia. Neste ponto da narrativa, ocorreria a libertação do temível lobo Fenrir, de suas amarras, juntamente com a gigantesca serpente conhecida como Jormungand, que surgiria das profundezas dos oceanos, desencadeando um imenso dilúvio sobre a Terra. Essa inundação em escala global tornaria a navegação do navio dos mortos mais acessível. Este navio seria tripulado por almas do submundo nórdico, vindas de Hel, e estaria sob o comando de Loki, o deus da mentira, acompanhado por um exército de gigantes do Reino de Fogo chamado Muspelheim. Eles marchariam em direção a Bifrost, conhecida como a Ponte do Arco-Íris, que os conduziria a Asgard. Nesse cenário, no Reino dos Deuses, se desenrolaria uma das mais grandiosas batalhas da narrativa, envolvendo deuses, gigantes, feras e guerreiros mortais, todos liderados por Odin e aqueles que haviam tido uma morte honrosa em vida e que aguardavam em Valhalla. No entanto, apesar de todos os esforços, todos seriam derrotados, inclusive Thor, o deus do trovão, que após vencer a grande serpente, não resistiria ao veneno mortal dela. Com o desaparecimento da maioria dos deuses, os 9 mundos nórdicos se extinguiriam, consumidos pelas chamas, deixando para trás um vazio, sem qualquer vestígio da existência passada. No entanto, um novo planeta, exuberante e fértil, emergiria do vazio cósmico, acompanhado por um novo sol. Este mundo seria habitado por um homem e uma mulher chamados Lif e Liftrazir, que teriam escapado do Ragnarok escondidos dentro da árvore da vida. Dessa forma, através deles, a sociedade seria repovoada mais uma vez, refletindo o eterno ciclo da mitologia nórdica, com suas repetições intermináveis, sendo possível constatar que, para essas civilizações, a ideia de mundo era provisória, desenvolvida pelo medo dos ciclos naturais da vida na Terra acabarem um dia. Mas nem de longe foram os únicos a imaginar como seria a ira de um castigo divino. A ideia de fim do mundo está presente desde o começo da humanidade e em quase todas as culturas que já existiram, variando apenas em suas características. Em relação ao Ragnarok, apesar de ser uma lenda épica nórdica com claras influências indo-europeias, eram apenas histórias contadas oralmente e toda sua parte escrita foi registrada somente anos depois por alguns monges cristãos do século XIII, que fizeram claras alterações e modificações em suas fontes originais, como uma forma de resposta da Igreja e contenção da ameaça pagã crescente na Europa daquele período. E todo o material que hoje temos em mãos
Seria justamente o produto desse período de influência religiosa cristã que teria feito essa espécie de readaptação dos contos vikings, introduzindo neles elementos presentes na Bíblia, corrompendo assim as fontes clássicas originais e fazendo o próprio Ragnarok se tornar apenas uma cópia redesenhada de algo que já existia na cosmovisão monoteísta. A intenção da Igreja era transformar o cristianismo em uma espécie de sucessora da religião nórdica e assim converter os chamados pagãos. Isso explicaria para nós a semelhança dos clássicos escandinavos com o Apocalipse bíblico. Além desses elementos, o contexto da história também foi alterado. Em alguns finais alternativos, é dito que após o Ragnarok, aconteceria a ascensão de um novo e único Deus, que passaria a governar o novo mundo. Em outros, que a Batalha de Asgard seria eterna. E em outros, que o ciclo não se repetiria com o repovoamento do planeta por um casal, e sim, que após o Ragnarok, o mundo acabaria para sempre. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada devido à falta de registros escritos anteriores a modificados pela Igreja Ortodoxa. O Arauto dos Deuses, Heimdall, toca seu chifre para anunciar a chegada do exército invasor, como os anjos tocam suas trombetas para dar início ao juízo final, junto com um escurecimento do sol e estrelas caindo de seus firmamentos no céu, desastres naturais por toda parte, feras assustadoras, como as citadas por João, emergem da terra e do mar, deuses lutando contra forças do mal que causam desordem, como o arcanjo Miguel enfrentando Satanás e seus anjos. Loki corresponderia ao diabo, e assim como ele, seria acorrentado antes de ser finalmente derrotado. Balder ressuscitaria, assim como Cristo, e também retornaria no dia do julgamento final. O casal humano, salvo pelo tronco da árvore da vida, evocaria Adão e Eva. As tábuas de ouro que Balder encontra fariam referência a Moisés com as tábuas da lei. O anticristo é substituído por Surtr, Elias substituído por Thor, o Armagedon pela Batalha de Asgard e o Ragnarok, como no Apocalipse, é seguido de uma regeneração universal, um recomeço. Mesmo assim, depois de todos esses anos, o Ragnarok continua sendo uma fonte de inspiração moderna, cuja adaptação mais conhecida atualmente é a referência dessa mitologia no universo Marvel, com os filmes do Thor, sendo um termo também frequentemente usado em temáticas musicais, como bandas de heavy metal, e popularizado cada vez mais em franquias de jogos, como God of War. Mas se antes era necessário que deuses castigassem os homens e os punissem por seus atos, hoje não precisamos de uma intervenção divina para isso. As catástrofes causadas pelo homem ao planeta Terra bastam para sua própria autocondenação, porque o que realmente está em jogo nessas eventuais histórias e mitos escatológicos do fim, como no caso do Ragnarok, é a consequência da destruição da natureza causada pelo ser humano, que, além de tudo, ousa desafiar uma ordem superior divina, gerando assim dezenas de mitos desde a Mesopotâmia sobre a mesma temática. O mito do dilúvio universal, por exemplo, foi um dos mais populares da antiguidade e anterior ao da Arca de Noé do Antigo Testamento. A destruição pelo fogo também é universal, com registros na Grécia, Escandinávia, Índia, nas culturas pré-hispânicas e greco-romanas. Os astecas já profetizavam catástrofes causadas pelo fogo e pela água. Na Idade Média, a chegada do ano 1000 provocou pânico com temores de que o mundo fosse acabar, arrasado pela peste e pela fome. E atualmente, não só religiões como o cristianismo afirmam estarmos vivendo o começo do fim, mas outras vertentes, como a hinduísta, pregam estarmos passando por um período chamado Kali Yuga, uma era de disputas que seria a última antes que um grande cataclisma universal surja para purificar o planeta. Bom, só espero que o Ragnarok fique apenas nas telas de cinema mesmo. Se você é novo por aqui e curtiu esse vídeo, peço que se inscreva nesse canal, nos ajude a continuar com esse trabalho. Te vejo no próximo, tchau!